Olá, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jânio e este é o canal Multifuncional. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje falaremos sobre um assunto muito importante que parece ser difícil de entender, mas de fato não é. É um pouco polêmico, tendo em vista que alguns grupos religiosos e seitas fazem uso deste versículo para negarem a divindade de Jesus Cristo. Eu estou falando do texto que se encontra em João capítulo 14, versículo 28, onde está escrito a expressão de Jesus em que o Pai é maior do que ele. E esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos ver o que o texto diz? João capítulo 14, versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. E se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 14, 28. A pergunta que fazemos é a seguinte: Jesus realmente é menor que o Pai? O Pai é realmente maior que Jesus? Se Jesus não é menor que o Pai, o que este texto quer dizer? E vocês, o que acham? Jesus realmente é menor que o Pai? Já deixa aí a sua opinião nos comentários. Pois bem, a Bíblia nos diz que Jesus é Deus e da mesma essência do Pai. Então vem comigo até o final deste vídeo e entenderemos o que este texto está dizendo. A que se refere Jesus quando diz que era menor que o Pai. Antes, eu gostaria de pedir a vocês para deixarem o seu like, se inscreverem aqui no canal e não esqueça, pessoal, de ativar o sininho para serem notificados todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui no canal. Vamos continuar com o raciocínio sobre João capítulo 14, versículo 28. As palavras de Jesus, ao dizer o Pai é menor do que eu, precisam ser interpretadas à luz de todo o testemunho das Escrituras acerca da sua pessoa. Não há na Bíblia Sagrada qualquer contradição. Se nela é dito que Jesus é Deus, não poderia haver uma única parte que negasse essa verdade. Vejam esses textos, por exemplo. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. João capítulo 5, versículo 20. Na verdade, primeiro é João capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 17, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito ou tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha nesse texto, se a igreja foi resgatada com o sangue de Jesus, o texto está afirmando que Jesus é o próprio Deus, pois diz que Deus resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Então são textos que mostram a divindade de Jesus, o Filho da mesma essência do Pai, ou seja, o Filho é igual ao Pai. Mas continuemos com outros textos bíblicos que vai dar sustentação a esta doutrina. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, a palavra da vida. Nós lemos João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. João capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 8, versículo 58. Disse-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. João capítulo 14, versículo 8 e versículo 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus lhe disse: estou há tanto tempo convosco e não entendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então nós vimos por estes textos que a Bíblia ela não diminui a pessoa de Jesus em momento algum. Textos no livro de Gênesis nos fala que no processo da criação havia mais pessoas ali reunidas. Como por exemplo em Gênesis no capítulo 1, no versículo 26 está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós entendemos que não havia uma só pessoa ali no início criando todas as coisas, confirmando o que está em Colossenses capítulo 1, quando nós lemos aí. Então nós entendemos que havia mais de uma pessoa no processo da criação. E em Gênesis capítulo 3, no versículo 22, também está escrito: então diz o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Continuando aqui então com o raciocínio, nós vimos por esses textos bíblicos que foram mostrados, que, como eu disse anteriormente, a Bíblia não diminui a pessoa de Jesus em momento algum. Agora, na ocasião em que Jesus declarou ser menor que o Pai, ele estava confortando os seus discípulos acerca da sua partida. Aquela foi a noite em que Jesus deixou a ordenança da ceia do Senhor ao seu povo. Poucas horas depois, ele foi preso ali no jardim do Getsemane. Naquele momento, os discípulos estavam um tanto quanto angustiados e perplexos, pois Jesus havia falado abertamente sobre a sua partida para o Pai e os discípulos estavam tendo dificuldades em entender tudo o que estava envolvido ali. Tanto é que em João 14, versículo 1, Jesus falou muito bem: não se turbe o vosso coração. Então os discípulos não precisavam entrar em desespero, porque aquela partida não era uma separação permanente. Na verdade, o próprio Jesus ele confortou-os dizendo assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. João capítulo 14, versículo 2. E além disso, eles não ficariam desamparados jamais, pois Jesus também falou que outro Consolador seria enviado. Então foi neste contexto que Jesus disse: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Agora vamos responder a questão que está sendo abordada neste vídeo com uma outra pergunta. Deixa eu perguntar para vocês: quem é maior, Jesus ou os anjos? Creio que vocês vão dizer que Jesus é maior que os anjos, e está certo. Vejam esse texto no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 7. Tu fizestes um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos, ou de tuas mãos. O texto está dizendo que Jesus foi feito menor que os anjos, mas o motivo pelo qual Jesus foi feito menor que os anjos, a resposta está no versículo 9, Hebreus 2, 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, notemos que o escritor de Hebreus ele escreve sobre como convinha que o Filho de Deus fosse identificado com aqueles a quem Jesus veio salvar. E foi nesse processo que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Então, o motivo de Cristo ter sido feito menor que os anjos está ligado aí à sua morte, à paixão da sua morte, conforme está no versículo de número 9. Ou seja, Jesus foi feito menor que os anjos devido à sua natureza humana. Agora, preste atenção, se ele foi feito menor que os anjos devido à sua natureza humana, por que em relação ao Pai, lá em João 14, 28, não pode ser a mesma coisa? Então é evidente que a expressão usada por Jesus em que o Pai era maior do que ele, aponta diretamente
para a realidade da natureza humana de Jesus, sem que isso pudesse comprometer ou viesse a comprometer sua natureza divina. A Bíblia ela é muito clara ao afirmar a plena divindade de Jesus, o Filho de Deus. O próprio Evangelho de João ensina de forma muito objetiva a igualdade entre Jesus e o Pai. Nós lemos aí João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas lá em João 10, 30, a palavra de Deus também fala, Jesus disse, né, eu e o Pai somos um. E no próprio Evangelho de João, novamente, no capítulo 14 e o versículo de número 9, Jesus fala que quem vê o Pai vê Ele, né? E quando ele ensinou isso para Filipe, olha, estou há tanto tempo convosco e não me tendes visto ainda, quem vê a mim vê o Pai. Então é muito clara a Bíblia ao afirmar esta igualdade entre Jesus. Agora é importante ressaltar também que muitos acabam usando esse texto aí de João 14:9 para afirmar que o Pai e o Filho é uma só pessoa, o que não é verdade, né? Mas isso é para um outro vídeo, assunto para outro vídeo. Então, pessoal, no primeiro capítulo do Evangelho de João, por exemplo, lemos claramente sobre o verbo que se fez carne. Esse verbo por meio do qual todas as coisas foram feitas não apenas estava com Deus, mas a Bíblia afirma, ele era o próprio Deus. Em outra parte do Evangelho, em João capítulo 5, versículo 26, a Bíblia ensina que Jesus e o Pai são da mesma essência. Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma a plena natureza divina de Jesus, ela também afirma a plenitude de sua natureza humana. Vejam esses textos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Em 1 João capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Está claramente aí expressada nas páginas das Escrituras a natureza humana de Jesus. Então, embora em sua natureza divina o Filho fosse essencialmente igual ao Pai, em sua natureza humana ele era inferior ao Pai. Como mediador entre Deus e o homem, ele próprio se fez homem. Daí vem a declaração, porque o Pai é maior do que eu. Isso significa que o testemunho bíblico diz que Jesus é verdadeiro Deus e ele também é verdadeiro homem. A Bíblia revela que o Deus triuno, é o Criador e sustentador de todas as coisas. As três pessoas da Trindade são iguais em poder, glória, majestade e são um único Deus. Ou seja, isso significa que essencialmente não há hierarquia entre as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, na história da redenção, as três pessoas da Trindade se organizaram, onde o Filho é enviado pelo Pai. E é nesta relação que o Filho é visto, numa posição de submissão, onde ele assume a forma humana e executa o plano da salvação. O apóstolo Paulo explica isso dizendo que o Filho, embora sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo achado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Então, pessoal, está aí a explicação do texto. É só observarmos com atenção. Quando Jesus disse que ele era menor que o Pai, ele também estava em um corpo humano, em um corpo de carne. E era nessa condição que Jesus nos informava a questão dele ser menor que o Pai. Agora, os que utilizam esse texto para tentar invalidar a divindade de Jesus e diminuí-lo, estão cometendo um erro gravíssimo. Então, eu recomendo a todos vocês que façam o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 1, onde está a seguinte informação: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Muito bem, pessoal, finalizamos então aqui o vídeo de hoje. Caso ainda tenha ficado com dúvidas, deixe aí nos comentários.
e a gente vai estar respondendo e auxiliando vocês a compreenderem melhor o assunto. E se achou o assunto importante, deixa aí o seu like, compartilhe essa informação aí também para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.